Nosso material genético, ele faz isso. Parou outro vídeo. Nosso material genético, ele faz isso, ele serve para produzir proteína. E essas proteínas, elas são extremamente importantes. Elas são importantes na estrutura. O citoesqueleto é todo formado por proteína. Né? É extremamente importante o citoesqueleto para a formação, para dar, sustentação para as organelas. É extremamente importante no processo de comunicação celular, né? Proteína. Então, as proteínas são extremamente importantes e óbvio que o nosso material genético também. Né? O DNA, a partir da leitura do gene, a gente produz o RNA mensageiro, o transportador ribossômico, e a gente é capaz de produzir também proteínas. E aqui, nessa sequência de mecanismos, em toda a produção da célula, em tudo que a célula trabalha, tudo que ela atua, a gente já viu o que ela atua. Retículo endoplasmático rugoso produz proteína, principalmente, né? Mas tem outras funções. O liso produz lipídio. Complexo de Golgi, ele termina a produção de algumas proteínas, de alguns lipídios, empacota isso, leva isso ou para fora da célula, dentro das bolinhas, das vesículas, ou então leva para a própria célula mesmo, aquela mesmo que produziu aquela molécula, às vezes ela precisa para compor uma organela. O próprio DNA, tudo que eu expliquei para vocês até agora, é ele funcionando, tudo funcionando normal. Isso aqui é uma máquina. Até agora eu expliquei ela funcionando normal. Só que podem ter erros, a nossa célula não é perfeita. Podem acontecer erros e esses erros vão originar as doenças, tanto dos humanos quanto as doenças do seu paciente. Então, por isso você precisa entender biologia celular. Porque depois, quando você estiver no consultório, lá durante uma cirurgia, que você, ou até mesmo, eu fico falando de clínica, mas até mesmo se você for trabalhar, por exemplo, no abate, se você for um médico veterinário que for fiscalizar, né, a carne que é abatida, o animal que é abatido, né, o músculo transformando em carne, para você entender quando o músculo se transforma em carne, você tem que entender de célula. Para você olhar para um paciente seu dentro do consultório, fazer um exame clínico, ouvir o proprietário falando, o tutor falando, anamnese, então você lá no campo, vendo um bovino, um equino, um ovino, para você entender o mecanismo, as doenças, primeiro você precisa entender célula, depois a fisiologia, ou seja, o tecido funcionando, depois você entender a doença. Por isso é tão importante a biologia celular. Por isso essas disciplinas básicas são tão importantes. Às vezes eu vejo aluno falando, ai, tenho preguiça de estudar essas disciplinas básicas, doido para pegar lá o bisturi e sair cortando tudo. Não é assim. Medicina veterinária é raciocínio. Você vai olhar para um paciente seu e você vai raciocinar em cima daquilo. E para você raciocinar, você precisa entender a teoria, ok? Então vamos ver como podem originar algumas doenças, o que pode dar errado, que podem originar algumas doenças.